Oferecimento MDC4 Publicidade e Quality Logística. Sejam bem-vindos ao programa Logística em Foco. Hoje nós vamos falar para vocês sobre processos de qualidade. Nós estamos aqui com o Alexandre Alonso, que é diretor de operações industriais. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a participação e para mim é uma satisfação estar dividindo melhores práticas e toda a experiência com vocês aqui no grupo. Legal. Nós vamos começar com uma pergunta que é feita, a gente tem muitas perguntas feitas através dos nossos meios de comunicação, no programa Logística em Foco. E muita gente pergunta, você hoje é diretor de operações, né? Então tem muita gente querendo crescer, querendo se desenvolver, principalmente na área de logística, que é uma área tão complicada, né? Então corrida, que exige muita pressão, que exige muito conhecimento técnico. Quais são as competências para um profissional para ele se tornar um diretor de logística no seu ponto de vista? Resumidamente, né, eu acho que as competências técnicas elas são extremamente importantes, né, para cada área de atuação que a gente vai, que tem a perspectiva de crescer, né, seja numa carreira médica, seja numa carreira industrial. Mas eu tenho como um ponto específico, né? Eu acho que é a dedicação que a gente tem que ter com o nosso trabalho. Essa é um fator extremamente importante, né? Primeiro a gente se doar ao nosso trabalho e, claro, apesar de todo o nosso conhecimento técnico, que a gente sem dúvida tem que buscar, é desenvolver um segundo, às vezes até um terceiro idioma. O mundo globalizado exige essa necessidade para que a gente possa se destacar, se comunicar e abrir novos horizontes dentro do mercado globalizado. Até como diretor, você normalmente responde para fora, né? Com certeza, fora, né? Com certeza. Então isso é uma prerrogativa importante, né? Para a gente, inclusive, até ter aprendizados, né? E a gente crescer no nosso desenvolvimento. A parte técnica, né, a gente investir nos nossos cursos, seja num terceiro grau, uma faculdade, uma pós-graduação, todos esses são bem-vindos, sem dúvida nenhuma, e é essencial para a gente desenvolver e, de novo, ganhar mais know-how, dividir mais experiências, porque dentro de uma sala de aula, eu acho que o mais importante é, mais do que a gente aprender tecnicamente, é os relacionamentos que a gente vai construir para que a gente desenvolva melhores práticas dentro de mesmo segmento ou até segmentos que não tem nada a ver com o nosso ramo de negócio, mas que existem sinergias e grandes aprendizados que a gente pode buscar deles, né? E o dia a dia dentro da empresa, né, e no âmbito operacional, ele é fundamental e extremamente importante, né? Tem até uma palavra que o pessoal usa a gente vai falar um pouquinho, né, na metodologia Lean Six Sigma, que é estar no Gemba. A gente tem que estar no chão de fábrica e é lá onde a gente vai se doar, vai conhecer e é lá onde a gente vai ter grandes oportunidades de ver onde a gente pode atuar e ter melhorias. Então, eu acho que assim, o desenvolvimento profissional em se doar para a empresa, ele não é se doando para a empresa. Eu acho que é um investimento que a gente está fazendo sólido na nossa carreira, porque esse se doar vai trazer uma experiência muito importante para que a gente possa desenvolver a nossa carreira de uma maneira sólida, né? Sim, você falou, é interessante, até porque no Brasil, infelizmente, né, eu tenho tido a oportunidade de ir para alguns congressos fora do Brasil, e a gente tem hoje já a parte educacional, falando até de logística, de produção, muito bem desenvolvida, né? Hoje, em locais fora do Brasil, você consegue fazer cursos técnicos e aprender bastante, né? E no Brasil, infelizmente, a gente não tem isso ainda, né? Nós temos cursos técnicos ainda, estão começando com os cursos, algumas instituições têm cursos mais avançados, mas são poucos, né? Considerando a amplitude do Brasil, e acho que o que você falou, né? O dia a dia, o chão de fábrica e a doação, né, de todo o seu esforço para você mesmo e para a empresa, ele é fundamental, essencial. Eu acho que assim, a gente tem que tentar desmistificar, essa é uma opinião bastante particular minha, né? Mas eu diria que foi um dos segredos do meu crescimento profissional. Eu sempre tive preocupado em a gente se qualificar, fazer um curso, uma faculdade, um curso de extensão, um curso de idiomas, o que seja, mas eu acho que as pessoas às vezes hoje em dia estão muito mais preocupadas em se qualificar no âmbito educacional no que do técnico e no profissional. Então, para quem não
quer desenvolver uma carreira catedrática, eu acho que tem que achar um balanço. Então, às vezes a gente pega profissionais que já são quase mestrado, mas que quando a gente vê a experiência prática no dia a dia, ela é completamente menor do que comparado, de repente, com um profissional que não tem nem uma faculdade, ou pelo menos está cursando. Vai ter que lecionar, né? Exatamente, aí talvez vai para uma carreira mais de professor, e que realmente é salutar, mas a intenção é seguir na pirâmide industrial de operações, eu acho que o principal, ao meu ver, é se doar e aprender dentro da empresa. Legal. Eu acho que é uma escola extremamente importante. Uma coisa interessante que a gente vê nos executivos, né? Eu tenho alguns amigos, né? Essa pergunta, alguns amigos têm a oportunidade de ir para fora, né, do Brasil, e muitos deles têm um receio muito grande, né? E até porque é uma cultura diferente, é um modelo diferente de trabalho, claro, uma oportunidade de crescimento gigantesca. Né? E você teve essa experiência. Sim. Fala pra gente aí das dificuldades, dos pontos positivos e dos pontos negativos de se trabalhar fora do Brasil. Eu costumo dizer que todas as nossas escolhas, ela tem uma renúncia associada, né? Eu na época que eu tive a minha experiência profissional fora do Brasil, para mim, sem dúvida nenhuma, como você comentou, foi um crescimento muito grande na área no âmbito profissional. E ele me trouxe assim um aprendizado muito grande, mas em contrapartida a gente tem a renúncia de estar afastado de tudo aquilo que a gente construiu aqui, né? Família, amigos. Família, amigos. A minha esposa, ela foi um contraponto fundamental nessa minha trajetória, porque ela também é uma profissional do ramo industrial e nessa escolha ela também teve que abdicar da profissão dela, do crescimento profissional dela. Então, eu acho que não foi só, evidentemente, uma renúncia minha, mas uma renúncia de família. Para a gente houve a facilidade de, na época, a gente não estar com filhos, né? O que eu acho que, sem dúvida nenhuma, seria um ponto mais difícil, né? Porque a gente tem os laços familiares e até esses laços familiares, eles são extremamente positivos para o crescimento e para a parte educacional dos nossos filhos, com os avós, tios. Então, isso foi um ponto que eu diria que, perto de outras oportunidades que outras pessoas possuem, sem dúvida nenhuma seria mais difícil se eu tivesse filhos. Então, aconteceu numa época que para mim era melhor, era só eu e minha esposa, e dentro de tudo não foi fácil. O ponto positivo eu fui muito bem acolhido. Essa seria uma pergunta. Você foi para a América do Sul, né? Isso, eu fui. Eu fiz na realidade, eu fiquei um tempinho fazendo um assessment nos Estados Unidos, né, um treinamento, e depois eu fui tomar conta de operações de uma empresa também multinacional que tinha acabado de fazer aquisições na Argentina e tinha centro de distribuição no Uruguai. E a gente acabou tendo que ir para lá, porque era uma operação grande. E assim, um ponto que eu achei até, né, quando eu cheguei eu tinha essa sensação, né, de que o argentino, como é que é? Porque a gente tem essa rivalidade futebolística. Pelé e Maradona. E basicamente, falei, como é que vai ser um brasileiro tomando conta, né, de argentino? E para mim, mas assim, foi uma grata surpresa. Eu diria que fui muito bem acolhido. E as dificuldades eu diria que são as mesmas, apesar da barreira linguística, sem dúvida nenhuma, que eu acho que a gente superou rapidamente. Essa eu acho que é a grande vantagem do brasileiro, ele está acostumado, né, a várias culturas, costumes, então acho que isso foi muito bom, mas e foi assim, uma experiência excelente. Você tem uma experiência muito grande com embalagens, né? E a gente sabe que embalagens, falando de planejamento de produção, né? Então, assim, você tem todo o seu planejamento de produção, mas você trabalha com planejamento dentro do planejamento de outras empresas. Claro. Né? E a gente sabe que no Brasil aqui nem sempre as coisas acontecem da maneira que nós planejamos. Né? Sim, por inúmeros problemas, que sejam eles políticos, econômicos, o que quer que seja. Como é que é trabalhar nesse processo, né? Que você tem aí uma inconstância muito grande, principalmente com o processo de produção. Você sabe que se produz mais, você tem um custo muito alto de estocagem, de estoque, claro. Isso aqui. Se produz menos, você deixa de atender, pode perder um cliente. Um pouquinho desse processo para a gente. Essa é uma equação
difícil, né? Eu costumo dizer que na linguagem de engenharia, né, onde o CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a gente consegue planejar com uma visibilidade boa, isso seria o mundo ideal. Felizmente, inclusive piora quando a gente está no momento de crise, né, onde a gente não sabe o que vai acontecer com a demanda, com o consumidor final, né, a reação do consumidor final e o seu poder aquisitivo de estar comprando bens e consumo. Então ele fica difícil. E falando propriamente de embalagem, inclusive no segmento que eu estou hoje, que não tem relação com embalagem, mas a parte de processo é bem semelhante, a gente está numa cadeia onde a gente está no meio de grandes fornecedores e no meio de grandes clientes, né? Então é difícil, não vou falar, é uma equação bastante complicada, porque a gente faz um planejamento de longo período, um planejamento de curto período, e esse planejamento de longo período, evidentemente, é para a gente projetar qual seria a nossa demanda, e o curto período é para a gente tentar ver onde a gente consegue ajustar. Mas eu diria que o segredo não tem muito diferente do que tentar ser ágil o tempo todo, revisar e olhar. Eu diria que hoje o PCP ele tem que trabalhar diariamente com as informações. É o curtíssimo período, né? É o curtíssimo período, dia a dia. E, claro, e tentar mitigar. Às vezes a gente procura não onerar o estoque, né, o capital investido, que é dinheiro parado do acionista que a gente tem quando a gente não consegue fazer uma demanda, mas assim, evidentemente eu acho que o dia a dia em a gente estar mais perto do cliente, ele é um fator preponderante, a gente entender o estoque do cliente, porque às vezes existe nas entrelinhas aquilo que o cliente não deixa explícito, mas a gente indo e estando mais próximo do cliente, a gente consegue notar se ele está com estoque alto, se não, para a gente às vezes até assumir alguns riscos, né? Sem que complique a situação do cliente, sem que tenha falha de fornecimento, mas para se adaptar aos curtos tempos aí, essa variabilidade grande que a gente tem. Não, legal. A gente vai para o nosso intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de qualidade no próximo bloco. Perfeito. Nós voltamos já. Não perca esta grande oportunidade de gerar negócios. Confira os maiores eventos que serão realizados em 2016 pela Adelson Eventos. De 21 a 24 de julho, 13ª FEICAD, Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração. De 18 a 21 de agosto, Feira de Noivas e Festas de Jundiaí e Região, Beleza, Estética, Show Hair. De 16 a 18 de setembro, Feira Educando, escolas, faculdades, universidades, serviços e produtos para a educação. De 26 a 28 de outubro, 6ª edição Brasil Log, Feira Internacional de Logística. Reserve já o seu estande, diretoria@delsoneventos.com.br 7750-2060. Realização e organização, Adelson Eventos. Estamos de volta. Alexandre, fala pra gente quais os processos de qualidade que vocês utilizam hoje na empresa que você trabalha. Assim, a gente trabalha no segmento de industrial e na parte de manufatura, né? Esse é o nosso grande foco. A gente hoje trabalha com a metodologia Lean Six Sigma, né? É uma metodologia que ela veio das empresas mais que nada, mais conhecida da empresa automobilística. E assim, a gente procura qualificar nossos colaboradores desde do nível mais baixo da pirâmide, eu diria, né, até o nível mais alto, nessa sistemática onde a gente forma pessoas voltadas a entender melhor o processo, onde a gente pode padronizar os treinamentos, onde a gente deve e tem que colocar os indicadores de performance, né? Então, entender aonde estão nossas atividades que agregam valor e aquelas que não agregam valor para o nosso negócio, né? Porque existe sempre a gente tem que, como eu falei no começo, né? A frase, a gente tem que estar sempre no Gemba
para poder entender aonde que é o chão de fábrica, né? Aonde que existe, onde estão as fábricas ocultas, né? Porque uma coisa a gente tem na indústria, seja no processo de manufatura ou na cadeia logística, né? A gente tem o processo, o que deveria ser. Sim. Aí a gente tem o processo, o que a gente acha que ele é, e a gente tem o processo que realmente ele é. Então, sem dúvida nenhuma, entre o que realmente ele é, o que a gente acha e o que ele deveria ser, o gap e inúmeras oportunidades de melhoria a gente conta. Então, a gente procura qualificar com essas ferramentas, né, a base, né, com indicadores, com treinamento, com conscientização, entender com que as pessoas, mais que nada, lá na base, comecem a ser os primeiros indicadores de oportunidades que existem dentro do chão de fábrica e no processo como um todo. Não, legal. Me lembrou uma história, vou contar uma história rápida. Né? Você deve ter ouvido muita gente falar que não, isso não aconteceu, e aconteceu porque é de uma empresa que eu conheço e já trabalhei com ela. Né? A história da produção. Né? Nós estamos com um problema na caixa, né? E a caixa sai com pesos errados, às vezes a máquina que vai preencher ali os produtos dentro da caixa coloca uma quantidade menor e isso acaba chegando no cliente. Tem toda a legislação, né, brasileira, que se você mandar com menos quantidade, você vai ter um problema aí com as instituições públicas e por aí vai. E fizeram um belo de um projeto, chamaram engenheiros de fora do Brasil, fizeram um trabalho legal. E eles colocaram lá uma balança gigante com esteiras, com isso que pesava o produto, que fizeram e de repente depois de 3 ou 4 meses tudo melhorou. Né? Então 99,9% acertado na linha de produção. Trouxeram as pessoas que fizeram o projeto, os engenheiros foram lá no chão de fábrica, chegaram e falaram, poxa, parabéns para vocês, né? O nosso sistema, nós investimos milhões de reais e realmente funcionou. E o pessoal da fábrica falou, não, ele não está funcionando tem 2 meses. Mas como assim não está funcionando tem 2 meses e a linha melhorou, está em 99,9%? Ele falou, não, nós fizemos o seguinte, porque algumas caixas a gente colocava, vinham vazias, passava direto ali no preenchimento, ela passava direto e vinha vazia. E aí parava, tinha um problema no peso, aí tinha que pesar, levar de volta, nós fizemos o seguinte, compramos um ventilador muito grande, colocaram um ventilador na linha, a caixa quando vinha vazia, o ventilador soprava, a caixa saía e só passavam as caixas preenchidas com produto. Né? E o presidente da empresa, os diretores da empresa perguntaram, mas quem foi essa ideia? E é o que você falou, né? Um rapaz da linha de produção teve uma ideia ali e falou, gente, esse negócio não está... Nós ganhamos, tá bom, conseguimos, mas nós estamos perdendo uma produtividade muito grande. Né? Teve uma ideia, colocou a ideia em prática ali, até sem pedir para ninguém. E assim, gastou R$1.000 ali num ventilador, né? Num grande ventilador, R$2.000, R$3.000, e não precisava de 2 ou 3 milhões. Então, se o processo tivesse ido né, para quem trabalha, para quem está no dia a dia, né, ele tinha sido resolvido de forma muito mais fácil, de forma muito mais econômica. Né? Eu conto essa história porque essa história já virou uma história da carochinha, mas ela é real, ela aconteceu. Né? E é isso que a gente vivencia nas empresas. Quanto mais a gente investir na qualificação dos empregados que estão diretamente ligados com o processo, eu acho que a gente colhe benefícios bastante positivos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Lean Manufacturing Six Sigma, explicasse um pouquinho para a gente, para o telespectador que não conhece, né, de como funciona. Como eu falei, né, hoje a gente, na empresa, a gente está buscando essa cultura, né, a cultura do Lean Six Sigma, né, e eu venho, né, apesar de hoje ser diretor de operações e a parte industrial, eu tive uma parte da minha formação como Black Belt, né? E Black Belt ele é uma graduação, eu chamaria assim, né? Dentro do conceito dos estágios de treinamento na parte de 6 Sigmas, né? Então o Lean Manufacturing ele é mais focado para a parte de manufatura enxuta. Então aquilo que eu falei, né? A gente tentar mapear nossos processos, mapear nosso fluxo pode ser para o processo transacional ou para o processo de manufatura, a gente mapear ele e entender onde estão os nossos pontos de agregação de valor e de não agregação de valor. Né? Então, movimentação, evidentemente, para a fabricação não é um ponto de agregar valor. Então, se a gente tem uma movimentação, seja do operário, do produto, enfim, do que seja de 20 vezes
por dia, e a gente conseguir racionalizar, seja com um novo layout, seja com diagrama, seja com algum recurso, ou tecnologia, enfim, a gente reduzir essas 20 movimentações para 1 a 2, isso sem dúvida nenhuma reflete no final do dia em custo, seja ele qual for, sem ponderar agora qual que é, mas basicamente a gente entender o processo que a gente está, o mapa atual, entender quais são as atividades que agregam valor, e a gente trabalhar nelas para que a gente só fique com as atividades que agregam valor e eliminar ou, no mínimo, reduzir e mitigar aquelas que realmente não agregam valor ao nosso negócio. O Six Sigma já é uma segunda ferramenta que trabalha muito bem integrado com a cultura Lean, porque uma é a mentalidade enxuta e a outra, o Six Sigma, é mais voltado para umas ferramentas de maior, eu diria, de maior poder, né, ferramentas com análise estatística. Então, assim, a gente procura primeiramente dividir esse tipo de raciocínio, né, e esse treinamento para uma equipe mais de processos, né, que é uma equipe onde tem a parte técnica bem mais aflorada. E ele existe várias categorias, né, de treinamento, desde o White Belt, Yellow Belts, Green Belts e Black Belts, onde cada nível desse você vai estar com um treinamento mais focado na parte estatística para tentar descobrir no processo. Agora, não só a parte não estamos falando mais de o que agrega valor e não que agrega valor, mas é tentar equacionar matematicamente o que seria o ideal para um processo rodar bem, quais são as variáveis que a gente tem que atender, os requisitos, né? Normalmente são os requisitos dos clientes, e os clientes pode ser o negócio, ou o cliente interno, ou o cliente final, e quais são as variáveis de entrada que impactam nessas variáveis de saída. E a gente trabalhar no controle e na melhoria dessas variáveis de entrada para poder sempre estar entregando o melhor produto. O Six Sigma trabalha com uma metodologia de que a gente tem que buscar o zero defeito, né? Isso é o que a gente vê aí, grandes empresas, principalmente aquelas que trabalham com o setor automobilístico, setor aeroespacial, onde uma falha ele pode custar vida, né? A indústria petroleira, sem dúvida nenhuma, tem um approach muito grande. Então, mas sem falar de vida, eu acho que o custo também é um grande potencial. Então, o custo da má qualidade ele ainda hoje, diria que no Brasil, um fator relevante, seja para a gente impactar no negócio diretamente ou potencialmente não conseguir entrar no mercado que a gente deseja ou manter o mercado que hoje a gente tem. Então, a gente ainda tem bastante oportunidade aí no custo da má qualidade, que é um custo relevante, e eu acho que investir nessas duas ferramentas, de novo, a médio, longo prazo, sem dúvida, é fundamental. Uma coisa importante, né? A gente está passando por uma situação difícil no Brasil, né? E o que fazer hoje, no seu ponto de vista, para a gente manter a saúde econômica e a qualidade da operação, né, nesses momentos, né? Eu acho que nesse momento o controle que a gente tem que ter sobre custo, sobre quais os passos que a gente vai dar, enfim, ele é fundamental. Então a gente, se numa situação mais adequada, a gente revisa ele mensalmente, trimestralmente, né, como algumas empresas. Eu acho que agora a gente tem que fazer mais que nada diário, semanal no máximo. Então para a gente ver onde a gente pode ganhar, né, em termos de sinergia. Isso não significa a gente processo de demissão, não. É realmente que às vezes sabe que a gente, de novo, como eu falei, né, existe uma empresa oculta e a gente tem custos que a gente às vezes não se dá conta e que eles acabam prejudicando o negócio. Então o custo é um ponto fundamental. O segundo de novo, estar junto com a operação para a parte de conscientização, treinamento, porque mais que nada numa situação de crise a empresa ela precisa dos colaboradores para poder focar e ter uma direção única. Né? Então a gente tem que estar visitando sempre o chão de fábrica, incentivando a operação a buscar a melhor eficiência operacional, seja do equipamento e dele mesmo, com os procedimentos e cumprimentos de normas, né? E para que não impactem em custo que não estava planejado. E a outra, a gente tentar ser um criativo e ter flexibilidade de reação, né? Muito bom. Eu costumo dizer para uns amigos, e ouvi isso de um amigo também, né? Tem gente nessas horas mais difíceis, tem gente que chora, né? E tem gente que vende lenço, né? É verdade. Então, vamos entrar na turma do pessoal que está vendendo lenço, né? Verdade.
Alexandre, muito obrigado. Nosso programa está Agradeço. chegando ao fim. Né? Te agradeço bastante aí por estar aqui conosco e poder levar uma informação tão relevante, tão importante para os nossos telespectadores. Espero que você possa voltar mais vezes. Sem dúvida, é um prazer enorme e gostaria de agradecer a participação e, sempre que possível, dividir experiências e melhores práticas aí com todos. Obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um programa Logística em Foco. Lembrando todos vocês que nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras às 22 horas. Se você perdeu qualquer um dos nossos programas, você pode checar na nossa página do Facebook ou na nossa página do YouTube, que é Programa Logística em Foco. Aguardo vocês no próximo programa. Até mais.